Boa noite. Boa noite, amadas, amados. Olha a gente aqui de novo. Mais um evangelho, Enzo. Oh, alegria, gente. Como eu amo esse momento. Eu amo demais. Vocês gostam também? Vocês ficam animados? Hoje, em especial, eu tô muito animada. Gente, hoje agora, antes da gente entrar um pouquinho, eu tô limpando meu olho. Antes da gente entrar pro evangelho, uma energia muito boa. Uma energia muito boa, gente. Que bom, né? Que bom, que legal. É isso. É isso, gente. A gente ficar feliz, né? A gente ficar feliz com esse, como a gente sempre fala, com esse alimento espiritual, é o nosso espírito, né? Não é a nossa carne, é o nosso espírito que tá feliz. Aí a gente tem a prova da necessidade do nosso espírito querer esse alimento, essa luz, esse conhecimento. Que legal, ficou feliz, viu? Ficou feliz. Me fala uma coisa, amores. Vocês estão ouvindo a música? A musiquinha que dá essa harmonizada, né? Me fala se tiver muito alto, eu baixo um bocadinho. Só me fala se vocês estão ouvindo. E aí vão mandando aviãozinho pra família, pros amigos, apresentando o Evangelho no Lar. Vocês estão ouvindo? Ok. Tá tudo ok. Apresentando o nosso Evangelho no Lar para outras pessoas. É muito importante. A gente vai falar sobre isso no Evangelho de hoje. Ah, eu esqueci de pegar minha água. Tá lá embaixo, eu esqueci de pegar a água. Tudo bem. A gente vai falar sobre esse que nem eu falei pra vocês, né? De mandar, não, tudo bem, Gi. Tudo bem, tudo bem. Se eu sair... Não, mulher, o Enzo e a Cleo estão fora. Estão voltando do trabalho, daqui a pouco chega. Ah, é bom, mas é verdade, hein? Enzo, você tá assistindo? Enzo, se você estiver assistindo a live ou a Cleo, traz a minha garrafinha d'água, aquela branquinha. Não custa, né? Vai que eles estão assistindo. Então, é sobre a gente... que eu falei pra vocês, né? Manda esse evangelho pra família ou pra algum amigo. Que é uma forma de plantar uma semente. Jogar, né? No terreno. E uma hora o fruto chega, gente. Não tenham dúvida disso, viu? Né? E... Bom, então vamos lá, gente. Já se passaram 5 minutos. 5 minutinhos. A Gavina entrou. Gavina é minha irmã. Me faz um favor, Gavina. Manda mensagem pra Cleo ou pro Enzo. O Enzo não, que o Enzo vai chegar mais tarde. Manda mensagem pra Cleo, Gavina. Trazer a minha garrafinha de água aqui em cima, que eu esqueci de trazer. Eita. Manda mensagem. Tá, manda mensagem pra que ela tá chegando. Daqui a pouco ela tá chegando. Eu deixei lá na cozinha. Pede pra ela... Ó que doideira. Pede pra ela encher a garrafinha branca e trazer aqui pra mim. Yes. Boa ideia, meninas. Muito obrigada, viu? Então, vamos lá. Indicação de filme.
Papel e caneta. Papel e caneta. YouTube. Vidas entrelaçadas. Vidas entrelaçadas. Eu tô tentando puxar aqui pela memória, gente, eu não tenho muita certeza qual é o enredo do filme, porque eu vou assistindo outros filmes, né? E aí meu HD vai esquecendo, vai deletando, né? Eu tô aqui com a memória mais fresquinha do último que eu assisti, que eu vou passar para vocês na semana que vem. Vidas entrelaçadas. YouTube. E sempre digo para vocês, turma, e isso, ó, a Gi tá dando uma dica. Porta do Céu, eu já assisti esse filme, eu só não me lembro se eu já indiquei, Gi. Eu vou olhar depois. YouTube, Gi? Mas eu acho que eu já assisti esse filme, Porta do Céu. Ah, eu que passei. Olha, gente, como eu sou louca. Ó, tá vendo? Tá. Eu não lembro direito também o enredo dele. Mas todos são bons, né? Como a gente fala, gente, são filmes que falam sobre espiritualidade, esse tema que a gente gosta, que a gente tá indo atrás. A gente sempre aprende um pouquinho. E é isso, meus amores, minhas amoras. A gente daqui a pouquinho vai estar fazendo a nossa passagem. Vamos falar aqui, vamos abrir a real, né? Vamos bater a real. Então, é um mistério, né? A passagem, o desencarnar, né? A Fabi tá perguntando se o meu Insta é aberto. É aberto, Fabi, é aberto. Meu amor, é aberto. Pode, isso. Sim. Por mais que a gente aprenda, e isso, gente, né? A gente vai falar aqui sobre isso. A importância da gente... Deixa eu dar um tiquezinho aqui para não esquecer. Vidas entrelaçadas, a gente já passou. A importância da gente estudar. E esse estudar, gente, a gente tem que... não tem que levar de uma forma pesada. Ah, estudar. Puxa vida, Paulo, eu não tenho tempo, né? Inclusive, gente, eu já li, não sei se alguém aqui já leu, há 2000 anos, que é um livro psicografado pelo Chico, né, através do espírito do Emmanuel, onde ele conta a história do Públio Lentulus, lá na época de Jesus, os soldados, os imperadores romanos, na época do vulcão, né, gente? Vulcão de Pompeia. Uma realidade muito linda. E tem audiobook, gente. Então é assim, ó, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. No meu carro, dificilmente eu ouço rádio. Dificilmente. Eu já entro no meu carro com o YouTube ligado, numa palestra, num audiobook. Entendeu? Cleo? Chegou? A Tia H deixou mensagem? Traz a minha garrafinha de água, por favor. Coloca a água e traz pra mim, please. Então, gente, porque assim, quem me conhece sabe como a minha vida é aqui, ó, pauleira. É difícil pra mim, pra eu parar e ler, né? Eu faço isso sim, mas assim,
Eu já li muito, né, a codificação de Allan Kardec. Faço questão de falar para vocês lerem. Tem que ler, gente, tem que ler. Mas os outros livros que hoje tem o audiobook, você pode ir ouvindo. Você tá em casa, né? De repente, poxa, Paula, mas eu tenho meu marido, eu tenho meu filho. Põe o fone, vai ouvindo, fazendo o serviço de casa, ou de repente um trabalho, um tempinho que você consegue no carro, né? Fabi tá falando aqui, ó, lindo livro. E a continuação também, 50 anos depois, né? Perfeito. Então, gente, é isso. E assim, à medida que a gente vai estudando, né? Conhecendo, como eu falei no início, o nosso espírito vai pedindo cada vez mais. É uma coisa muito doida. A gente vai querendo mais, tá? Então, façam isso, né? Uma dica aqui pra vocês, tá? O audiobook do Há 2000 anos, tá bom? Do Chico. Então, a gente conversou bastante. Bora pra nossa leiturinha inicial, a nossa mensagem inicial que a espiritualidade traz pra gente. Vou colocar isso aqui. Hoje, mensagem número par. Bora lá, moçada. Lembrando, a espiritualidade já tá aqui presente nos nossos lares, né? Eu falo aqui, entre nós, tá? E boa noite para quem tá chegando agora. E o que eu ia falar, bom dia, boa tarde para quem faz depois gravado, tá? A energia é a mesma. Como eu sempre falo, importante mesmo dia, mesmo horário. Então, espiritualidade já tá pronta. Os trabalhos já começaram. Então agora é só a gente sentir a energia, é só a gente sentir esse amor que vai pairar, que vai encher a nossa casa, tá bom? Número par. Um 176. Conscientize-se da força que existe em você. Ela pode operar realizações imensas, transformar a sua vida e a de muitas outras pessoas. Não se imagine um fraco. O Deus, força e poder do universo está também dentro de você. Não nos esqueçamos, somos filhos de Deus. Absolutamente todos nós. Obrigada, Cléo. Dá um boa noite, geral. Oiê. Obrigada. Fecha, tá? Oi? Fecha a porta, senão a Jade entra e faz uma bagunça aqui. Vou só voltar na última frase. Não se imagine um fraco. O Deus, força e poder do universo está também dentro de você. Repetindo, somos todos filhos de Deus, temos o DNA de Deus, gente, tá? Deus criou um por um de nós. Pense nisso. Conscientize-se de que querendo alcançará um bom objetivo. Entregue-se a ele com firmeza. Saiba esperar os frutos. Não se apresse nem se detenha. Ou seja, não tenha pressa, mas também não fica, como a gente sempre fala, não fica esperando sentado no sofá, né? Siga em frente com determinação. Deus abençoa os que usam sabiamente da energia que neles colocou. Então, o que quer que seja que você esteja passando, que você esteja desejando, que seja
coisa boa, positiva, tá? Siga em frente, com determinação, confiando em Deus, porque Ele vai estar abençoando aquilo que você deseja, né? E use sabiamente essa energia que você tem. Linda mensagem, né, gente? Como sempre, para variar. E ela tem muito a ver com o nosso evangelho de hoje, né? Sobre a gente esperar os frutos, tá? Vamos fechar nossos olhos. Respira fundo. Respira pensando em paz, em amor. Antes de mais nada, mentalizando a imagem de Jesus dentro do nosso lar. Feliz com esse momento que a gente está aqui, que a gente vai falar dele, vai falar de Deus, vai falar das coisas espirituais, vai falar do Evangelho. Vamos sentir a energia, a vibração da espiritualidade que se encontra presente aqui no nosso lar. Vamos agradecer a presença de todos os benfeitores que vão trabalhar. Vamos agradecer a presença dos nossos entes queridos que estão aqui com a gente, não tenham dúvida disso. Eles estão aqui com a gente para aprender, para matar saudade. A vida continua, que a gente não tenha nunca dúvida disso. A vida continua. Os que já fizeram a passagem antes de nós estão aguardando a nossa chegada. No momento certo a gente vai fazer a passagem, como a gente falou. Todo mundo vai se encontrar exatamente da mesma forma como a gente viveu aqui na Terra. E eu falo mais, muito melhor, sem esse corpo. Se de repente a gente tem uma doença, uma enfermidade, ela não vai mais existir, porque ela só existe no corpo. Então vamos sentir essa alegria, essa troca de energia. E vamos deixar essa luz do Evangelho entrar no nosso lar. Senhor Mestre, amado Jesus, nossas portas estão abertas para a entrada de todos os seus anjos, para trazer a tua paz, a tua força, a tua proteção. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, tirando toda a energia de tristeza, de ansiedade, de depressão, de mágoa. Agradecemos a espiritualidade que vai aplicar os passes, vai trazer tratamentos, curas físicas, mentais e espirituais. E damos por início mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Bora, 9h20. Ah, e só pra lembrar, gente, lembra que eu não tô conseguindo colocar vídeo no final, né? O problema não tá no meu Instagram, o problema o problema está no Instagram, porque eu já desinstalei
e instalei de novo. Lembra que eu tava meio com medo, né? Desinstalei, deu tudo certo, instalei de novo, voltou do mesmo jeito. Então tem celular que tá conseguindo, tem celular que não tá conseguindo. Eu, a louca do Instagram, da live, eu pego o celular de quem eu consigo e faço o teste. Então uns estão conseguindo, outros não estão conseguindo. Então, como se diz, é bug do Instagram. Então, quando ele resolver isso, a gente volta a passar vídeo no final, tá bom? Bora! A gente vai estudar hoje o capítulo 102 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado O Cristão e o Mundo. O Cristão e o Mundo. Aqui, o Emmanuel pega a passagem que está em Mateus, capítulo 4, que diz assim: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Jesus. É uma fala de Jesus, tá? Vou repetir. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Perdão, cheio na espiga. Aí ele vem trazer a explicação. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão, né? Que eu achei maravilhosa essa comparação que ele fez. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Interessante, né? O próprio mundo é o nosso adversário, né? A gente que está aqui querendo crescer, evoluir, é o mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam pro lodo. Olha a comparação que ele fala, né? Muitos desanimam e voltam pro lodo, onde os companheiros não o vejam. Quer dizer, se escondendo, né? Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando, quer dizer, esquecendo, que ninguém pode trair o tempo,
O tempo de Deus, né, gente? O nosso tempo. Ou enganar o espírito de sequência da natureza. E para terminar, resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Um texto um pouquinho mais longo, né? Mas eu acho que dá para entender bem a mensagem, né? Eu vou falar, vou dar as minhas considerações e a gente vai fazendo o nosso ping-pong. Então aqui, o Emmanuel, mais uma vez, né, gente? Como sempre, o Emmanuel sempre lembrando a gente dos principais pontos da doutrina espírita, que eu acho isso muito importante. Aqui ele está lembrando a gente que o crescimento, o nosso crescimento espiritual, ele acontece de forma gradual. Não é em uma encarnação que a gente vai evoluir completamente. Não existe isso aqui na Terra. Não existe. E aí eu achei maravilhosa essa comparação, né? Que Jesus faz do nosso processo de evolução com o desenvolvimento de uma planta. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim vem o grão maduro, né? Cheio, graúdo. Assim, exatamente assim é a nossa evolução moral, gente. Ninguém, absolutamente ninguém se transforma do dia para a noite aqui na Terra. E é tão importante a gente entender isso. Quando a gente passa a entender isso, o nosso olhar para o outro, né, dentro da nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, faz toda a diferença, tá? Daí começa a prestar atenção, como ele fala, né? Quando a gente começa a fazer o evangelho, quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, né? Quando a gente começa por vontade própria, sozinho, ter o interesse de se melhorar, né? De se tornar uma pessoa melhor. Pode esperar, gente. Pode esperar com certeza. Como ele fala, a gente vai começar a ser observados, a gente vai começar a ser julgado. Eu acredito que muita gente aqui deve ter passado por isso. Eu, com certeza, eu passei. E, como ele fala, né? Aquelas pessoas que antes desse processo que a gente começou de querer se tornar uma pessoa melhor, caminhar no bem. Essas pessoas que nunca tiveram nem aí com as nossas atitudes, né? Se a gente fizesse coisa errada ou não, elas começam a apontar qualquer falha nossa, né? Olha lá. Faz besteira, mas tá indo na igreja. Fez tanta besteira, né? Mas tá querendo praticar a caridade. E aí, como ele fala, né? Essas pessoas vão começar a apontar as nossas falhas como se a gente buscar esse caminho do bem significasse a gente ter que ser perfeito. Não é assim, né? Jesus, ele não espera a nossa perfeição, gente. Então, é importante a gente saber disso. Jesus não quer a nossa perfeição. A gente está no planeta Terra. Jesus quer de nós a nossa sinceridade,
né? Tá aqui no nosso coração. Ele quer a nossa perseverança. Ele quer a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo para poder evoluir, para poder melhorar aqui. É isso que ele espera de nós. E aí, gente, o mínimo de esforço que a gente faz para de repente vencer um defeito, o mínimo de esforço que a gente faz para controlar uma palavra que não deve ser dita sem pensar. A gente sabe que tantos problemas, grandes problemas em família, né? Onde quer que seja, a causa foi uma frase que foi dita sem pensar. Então, esse esforço que eu faço para não fazer isso, o esforço em praticar a caridade, gente, já é um passo gigante nessa nossa caminhada de evolução aqui na Terra. Por exemplo, tá? Aquela pessoa que decide controlar alguma tendência ruim que ela tenha. Então ela fala, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou uma pessoa muito irritada, eu vou me esforçar para controlar essa irritação, né? Então ela começa esse processo. Claro que de vez em quando ela vai perder a paciência, né, gente? É óbvio que ela vai perder. Mas o que é mais importante? Reconhecer o erro, pedir desculpa e seguir. Segue o caminho. Segue o caminho, não volta, não dá um passo para trás, né? Outro exemplo, aquela pessoa que começa a fazer o evangelho no lar. Olha nós aqui, né? Ela fala, não, a minha amiguinha, meu amiguinho mandou o evangelho da Paula, eu vou começar a fazer o evangelho porque eu acho que é legal. Vai ser bom para mim. Aí de repente ela ouve assim, ó, você tá fazendo evangelho e ainda erra tanto, né? Conta até 10 para não falar besteira. O que acontece? A gente não pode desanimar, né? Como o Emmanuel fala. Não desanima. Essa palavra que veio da outra pessoa é a percepção dela, mas eu tô me esforçando. Eu não vou desanimar. Como o Emmanuel fala, eu não vou voltar pro lodo, né? Eu não vou voltar pro lodo. Eu vou entender que eu tô no início da minha transformação. Eu acho que todo mundo aqui lembra, eu lembro de quando eu comecei na doutrina espírita, né? Eu tenho aqui a minha irmã, que é testemunha, todos nós, nós irmãos, né? Nós somos em 4 irmãos. A gente não se encontrou no catolicismo, né? Não trazia luz pra gente, não trazia nada que mexesse com o nosso espírito, né? Ricardinho fala assim, diz mais a respeito do outro do que nós mesmos. Exatamente, isso, né, Ri? Perfeito. Então, a gente não tinha aquele prazer de ir para a igreja, de assistir uma missa. E aí eu conheço a doutrina espírita, eu tinha mais ou menos entre 20 e 21 anos, né? Uma aluna minha apresentou. Foi quando eu comecei no processo, né? E sim, houve muita coisa, tá? Não da minha família, mas de fora, de amigos, né? Trabalho.
e não desisti, né? Não desanimei. A gente tá aqui. Tenho certeza que cada um de vocês lembra do início desse processo. E mais um exemplo na família, né? A gente sabe, gente, que amar, o amor, né? A palavra amor, ela traz infinitas ações, né? Pra gente aqui, espiritualmente falando, amar, gente, não é assim, eu amo meu filho, eu amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, minha mulher, ponto. O amor, gente, ele vai além, ele ultrapassa isso de uma forma, assim, lunática, né? Principalmente porque aqui, falando de Jesus, a gente fala de um amor que não tem fim, né? Então, na família, a gente sabe que amar, gente, é ter paciência. Amar é perdoar. E assim, é a gente recomeçar quantas vezes precisar. Paula, mas não dá, eu não aguento mais, né? O meu filho, a minha mãe. Eu ouço muito isso, gente, pessoas que já não têm mais paciência com a mãe ou com o pai. O que é importante? Fazer tudo aquilo que está no nosso alcance. Tudo. E se você vê que não dá, é aquela coisa de você, ok, dar uma pausa, mas continua, como a gente fala, jogando a sementinha. Jogando a sementinha. Então, uma coisa muito importante, continuando aqui, não podemos de forma alguma julgar o processo de evolução do outro, como a gente falou lá no início. Gente, a gente habita o planeta Terra, aonde existem espíritos de todos os níveis, todos. Tá? Então a gente não pode, por isso que eu falo, quando a gente começa a ter esse olhar, né, de não julgar o outro, o sentimento muda. A minha vibração com relação a essa pessoa muda. Não vou mais começar a falar isso aqui, né? Você começou a fazer o evangelho, mas tá errando? Opa, não, eu tô entendendo, né? Você tá indo na igreja, mas continua fazendo besteira. Ok, que legal que você tá indo na igreja, continua. Continua que uma hora isso vai dar bom. Vai dar bom, né? E pra gente terminar, gente, só lembrando, né, da gente não julgar o processo do outro, porque cada espírito aqui na Terra tá num momento diferente nessa jornada espiritual, tá? De melhorar, assim como Jesus deu o exemplo da planta, né? Da erva. Então, o importante, gente, não é a gente querer ser perfeito hoje. Seria muita audácia, né? Muita arrogância a gente querer ser perfeito hoje. O importante é o esforço que a gente faz pra gente ser melhor hoje do que ontem.
né? Assim, como a gente sempre fala, o importante é eu sair melhor da encarnação, da existência, como eu entrei, né? A evolução do berço ao túmulo, tá? Isso é importante, a gente ter esse esforço para melhorar, para a gente ser melhor do que ontem. E assim, se esforçar para a gente deixar, falando de semente, né? Que essa semente do Evangelho floresça no nosso coração, para que a gente possa evoluir. E muito importante a gente, como a gente falou, plantar essa semente no coração das pessoas que a gente consegue fazer, né? Não tenham certeza, não tenham dúvida, tenham certeza, gente. Ah, Paula, eu não consigo mudar o meu filho, o meu pai e uma mãe. Joga uma sementinha, fala alguma coisa, evangelho, né? Deixa um livro para a pessoa ler, manda um WhatsApp. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai passar por um momento que ela vai atrás desse consolo, viu? A Lu fala assim, cada dia um pouquinho. É isso, o que vale é a constância. Porque não tenham dúvida, o fruto vai chegar. O fruto vem, tá? E eu acho um exemplo muito bacana, gente, os próprios apóstolos. Os próprios apóstolos de Jesus. Eles eram pessoas piores do que nós hoje. Não é verdade? A gente pega aí um Pedro completamente estourado, né? Completamente fora do trilho, do trem. Uma Maria Madalena. Mateus. Então, são exemplos, né? Que Jesus foi plantando a semente. Então, gente, não existe perfeição na Terra. Não existe, porque se existisse, não estaria aqui. Estaria em planetas felizes, superiores. O único ser perfeito que passou pela Terra foi Jesus. Ah, Paula, mas e o Chico Xavier? Não era perfeito. E Divaldo Franco? Não era perfeito. Eles tiveram uma missão aqui na Terra, mas ainda não são perfeitos. Tinham, sim, as suas questões, tá? Como diz Jesus, há várias moradas na casa de meu Pai. Então, a gente vai chegar à perfeição. Mas é o nosso tempo, é o tempo de cada um, tá? Lembrando, todo mundo aqui tem defeito. Todo mundo aqui tem defeito na Terra, gente. Pensa na sua família, pensa nos seus amigos. Todo mundo tem. Uns mais, outros menos, né? E ninguém vai sair daqui da Terra sem defeito. O importante é o esforço que a gente está fazendo para melhorar, tá? Então, eu fiz uma perguntinha aqui pra gente se fazer, né? Se eu tô tendo paciência com com o meu próprio processo de evolução, e se eu tô tendo paciência com o processo de evolução das pessoas que convivem comigo. Tá? É importante a gente pensar nisso. Então, pra gente finalizar, questão número 29 do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec pergunta assim, no item Propriedades da Matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria?
Aí eles respondem assim: da matéria como entendeis, né? Sim, ou seja, a gente consegue medir, pesar, né? Então ele fala, como a gente entende, sim. Mas não da matéria considerada como fluido universal, como a gente já falou do fluido universal, onde a gente está mergulhado aqui na Terra, tá? Não tem como medir, né? A matéria etérea, ou seja, sutil, mais leve, que forma esse fluido, é imponderável para vós, né? Pra gente. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Como eu falei, esse fluido universal, gente, é como se fosse o peixe dentro do mar. Ele não está envolto do mar, né, da água, é como a gente aqui na Terra. A gente está dentro desse fluido universal. Esse fluido universal a gente já estudou, é ele que encaminha energia, vibração. Quando eu faço oração para uma pessoa, é esse fluido que faz caminhar, tá? Essa energia. Então é isso. Como ele fala, né? Para explicar melhor, o peso ele vai depender da força da atração de cada mundo, né, gente? A Lua tem um peso, Júpiter tem outro, Saturno tem outro, né? Onde não existe essa atração, não tem peso e nem medida, né? Alto, baixo, não tem referência. Como eu falei, né, esse exemplo de planetas onde o corpo é mais sutil. Nos planetas superiores, gente, não é esse corpo aqui. É um corpo mais sutil. Quase não existe matéria. Então, mais uma vez, a importância da gente melhorar, gente, da gente deixar para trás, se esforçar para a gente deixar para trás os nossos defeitos, tá? Não deixar para a próxima encarnação, porque na próxima encarnação vão vir outros desafios. Então vamos ficar bom o máximo que a gente puder nessa, para a gente poder enfrentar com mais força, com mais propriedade na próxima, tá? Lembrando hoje, somos cristãos porque a gente procura praticar o Evangelho de Jesus e temos por obrigação entender as coisas do mundo, como elas funcionam, entender a evolução de cada um. Não exija mais do que o outro não tem, do que o outro não pode te oferecer, tá? Ajuda. Simplesmente ajuda. Tá bom? Então vamos fazer a nossa... Hoje a gente avançou um pouquinho mais no Evangelho, porque a gente conversou demais no começo do Evangelho, né? Então vamos fazer a nossa prece final para encerrar. Vamos fechar nossos olhos. A espiritualidade, a equipe espiritual já está finalizando todos os trabalhos. Os nossos mentores muito felizes com esse momento. Jesus sempre mandando as bênçãos pra gente, que a gente continue no nosso processo de evolução, melhorando cada dia mais, compreendendo cada dia mais o nosso papel aqui na Terra. Simples tarefas que a gente puder realizar para a gente poder evoluir sem desanimar, dando um passinho por vez, subindo um degrauzinho por vez, que no final dessa jornada a gente vai ver o quanto valeu a pena.
Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, a espiritualidade que higienizou os nossos lares. Agradecemos os passes que foram dados, as curas, os tratamentos. E com esse alimento do nosso espírito, a gente vai enfrentar mais uma semana com o coração cheio de vontade de evoluir, com esse amor fraternal que Jesus ensina pra gente. Finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Gratidão, compartilhem o nosso evangelho. Uma semana abençoada para todo mundo. E a gente se vê na segunda-feira que vem, tá bom? E esperando de vocês indicações de filmes, tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês, de verdade.